Estamos em setembro de 2022 e nesse mês um dos vídeos mais vistos no TikTok aqui no Brasil foi o da @NathFreire. Ela é uma influenciadora digital brasileira, mas que mora nos Estados Unidos e compartilha com seus seguidores dicas, curiosidades sobre como é morar lá no país norte-americano. A conta da minha visita ao hospital nos Estados Unidos chegou e eu vou abrir com vocês, viu? 2 envelopes. No vídeo, que já tem quase 6 milhões de visualizações, Nath faz uma espécie de react para mostrar o valor da fatura por ter utilizado os serviços de um hospital público. Então, gente, eu não consegui gravar mais porque eu abri e eu pensava que, não ia ser tanto. Por isso que eu tava gravando. Mas é muito dinheiro. Ela ficou no hospital por aproximadamente 1 hora, foi medicada com 2 remédios e terá que pagar cerca de $900, ou seja, R$4.700 por esse atendimento. Enfim, galera, os Estados Unidos é isso, é um país muito legal, mas você paga um absurdo pra ter um mínimo de saúde. Meus amigos, diferente do Brasil, os Estados Unidos e muitos outros países que são chamados de desenvolvidos não possuem um sistema de saúde público universal que possa atender a toda a população de forma igualitária e gratuita, ou melhor, financiado pelos impostos da maioria. Em 1990, aqui no Brasil, foi sancionada a Lei 8.080, que organizou as ações e serviços de um sistema de saúde em território nacional, dando início oficialmente ao SUS, nosso Sistema Único de Saúde. E assim, mesmo com todas as dificuldades que a gente conhece, se a @NathFreire ou qualquer outro turista que estivesse aqui no Brasil e precisasse de um atendimento médico, seria facilmente acolhido sem custo numa UPA, seria acolhido num posto de saúde, seria atendido pelo SAMU ou numa emergência 24 horas de um hospital público. O SUS é assim, proporciona acesso gratuito, universal e integral à saúde a todos, sejam eles brasileiros ou não, que estejam aqui em território nacional. Neste mesmo mês, setembro de 2022, o SUS completa 32 anos de atividade. Mas como de fato funciona e como é possível a existência de um sistema como esse? Quais são os desafios, quais as virtudes, quais as dificuldades? Para responder essas e outras perguntas e também, claro, celebrar os 32 anos de existência desse que é o maior sistema público de saúde do mundo, eu fui atrás de quem entende do assunto, Eu conversei com Luciana Peixoto, diretora de implantação do INTS, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, que é uma organização social que ajuda a operar várias estruturas e unidades que tornam viável o SUS como conhecemos hoje. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Léo Marques e esse é o Conexão, o podcast de saúde, gestão e tecnologia do INTS. Olha, vou dizer para você, o primeiro desafio vencido para gravar esse episódio foi encontrar um espacinho ali na agenda de Luciana. Como diretora de monitoramento, controle e implantação dos projetos do INTS, ela definitivamente não para. E assim, melhor do que eu falar é deixar que ela própria se apresente. Oi, pessoal, sou Luciana Peixoto, eu sou psicóloga sanitarista. Hoje eu estou no INTS ocupando a cadeira de diretora de monitoramento, controle e implantação dos projetos do nosso instituto. Então, eu sou uma profissional de psicologia, mas toda a minha carreira foi voltada trabalhando com saúde pública. Antes de chegar ao instituto, eu sempre trabalhei no serviço público, seja no serviço público municipal, ou seja no serviço público estadual. Assumi algumas cadeiras que eu considero bem importantes para a formação do meu conhecimento e da minha experiência como coordenadora de atenção básica de um município da região metropolitana, coordenadora geral de saúde desse mesmo município. Posteriormente, tive a oportunidade de ser secretária municipal de saúde deste município, ou seja, a cadeira máxima da saúde naquele ente. Passei pela CESAB no estado como servidora pública, trabalhando na área de planejamento, diretamente no gabinete do secretário.
fui e atingi assim, o cargo que eu considero que é um cargo de muita relevância, que foi de diretoria de atenção à saúde na capital, na nossa cidade, onde ficava responsável foi por dirigir a rede toda de Salvador, com uma grande equipe envolvida e engajada com o SUS. E a gente acompanhava todos os serviços, né, os mais de 400 serviços que Salvador tem para atender o usuário do SUS da cidade. Depois de um tempo, né, de mais de 20 anos no setor público, resolvi alçar voos trabalhando para o serviço público, trabalhando para o SUS, e fui prestar consultoria em algumas entidades, entre elas o INTS. Hoje sou do quadro, né? Mas antes comecei como consultora. Bom, acho que deu para você entender por que ela é a nossa convidada de hoje. E tem mais. Além disso, né, trabalhei também um pouco e gosto muito como professora de graduação e de pós-graduação na área de saúde pública. Então, logo de cara, com toda essa experiência, eu pedi para que ela nos ajude a entender mesmo, né, a definir o que é exatamente o Sistema Único de Saúde. Vamos combinar que é uma tarefa super fácil para quem já tem mais de 20 anos aí de experiência na área. O SUS, na minha, né, leitura, tirando a parte formal do que está na Constituição, eu digo que eu gosto de dizer que o SUS é a democracia da saúde. Ele é um sistema que abre as portas para qualquer cidadão brasileiro a ser atendido e a ter acesso à saúde no país que ele nasceu. Antes do SUS, por exemplo, acesso à saúde era um ato de caridade, né? Por isso que a gente ouve falar Santas Casas, a igreja que apoiava. Era um ato de caridade, ou você tinha um plano de saúde, ou você tinha que ter uma carteira de trabalho, ser profissional formal, para ter o atendimento pelo INSS ou pelo INAMPS, que já para os mais antigos. Vale aqui a definição. O INAMPS era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Ele era o responsável pela assistência médica aos trabalhadores que contribuíam com a Previdência Social. Quer dizer, quem não fazia essa contribuição não podia acessar os serviços de saúde. Com a criação do SUS, o atendimento passou a ser universal, ou seja, qualquer pessoa pode acessar o serviço público de saúde em qualquer parte do país. Então, o SUS é o acesso ao direito que é de todos nós, a ter um cuidado, a ter assistência, a ter reabilitação, a ter uma atenção sobre a saúde do cidadão. Público, não digo gratuito, porque ele não é gratuito, porque a gente paga ele através dos nossos impostos, mas universal e que atende do Oiapoque a Chuí, né? O país inteiro. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Foi a Constituição Federal de 1988 que possibilitou a criação do SUS através da Seguridade Social nos artigos 194 e 195. Em 1990, 2 anos depois, entra em vigor a Lei 8.080, aquela que eu mencionei lá no início do episódio, que acabou regulamentando o SUS em todas as suas faces, a face federal, estadual e também municipal. Mais de 3 décadas depois, quais são então os grandes desafios enfrentados pelo SUS? Luciana destaca 3 que ela considera cruciais. Eu acho que o maior desafio de trabalhar com o Sistema Único de Saúde a gente tem alguns grandes, né? Um grande deles é a própria cultura da população. A gente, talvez por todo o histórico a gente tem um SUS há um pouco mais de 30 anos, né? 31, 32 agora. E antes disso, num país que é mais do que centenário, as pessoas só tinham acesso por caridade. Então, você terminava só indo cuidar da sua saúde se você tivesse já doente. Então, a grande desafio do SUS é fazer o cidadão brasileiro entender que ele existe não para cuidar só de quem adoeceu, mas ele, pelo contrário, ele está sendo criado para cuidar da sua saúde, reduzir os riscos das suas doenças
E para isso a gente precisa da cultura do autocuidado. O cidadão precisa parar e falar assim, não, eu não vou só ao médico, não vou só ao posto quando eu já estou com dores. Eu tenho que ir antes, acompanhar se eu estou tendo alguma mudança, né, do meu quadro clínico. Eu tenho que aproveitar e tomar vacinas, porque a vacina me previne de doenças. Então, um grande desafio é esse, que é cultural. O outro grande desafio é o desafio também do mercado, né? A gente tem um mercado que se construiu muito voltado para o hospital, né? A gente chama que é o hospitalocêntrico, onde as pessoas dizem, eu estou doente, vou ao hospital. Mas o SUS não é feito só dos hospitais, ele é feito dos postos de atenção básica, ele é feito da vigilância à saúde, ele é feito das unidades. Cada um dos serviços que estão no SUS, ele é organizado. O sistema é um sistema que foi programado para ser organizado de forma hierárquica, ou seja, em rede. E para isso a pessoa precisa entender que não precisa ir direto para o hospital, ela tem toda uma rede para lhe acolher. E essa rede precisa ser utilizada pelo cidadão. E eu acho que o terceiro grande desafio, no meu olhar, é o engajamento dos profissionais de saúde no sentido de entender o que é saúde pública. De estar voltado para que a saúde pública, por exemplo, num caso de um posto de atenção básica, de uma unidade de atenção básica, não está lá para cuidar da doença, e sim para olhar de forma holística e completa, integrar o cidadão. Isso tem melhorado muito, porque aí também é um processo que me passa pelas universidades, né? Como eu formo esse profissional de saúde. A gente hoje, antigamente você perguntava, o médico já entrava na faculdade querendo ser médico do hospital, ou querendo ser um especialista residente de alguma área muito específica. Hoje a gente já tem profissionais médicos que durante a faculdade já optam por trabalhar com saúde pública, e isso é realmente uma mudança de conceito. Uma das principais características do SUS é a união dos poderes, federal, estadual e municipal, para fazer a gestão desse sistema, de modo que é criada uma diretriz central, gerida pelo Ministério da Saúde, mas que se descentraliza nas pontas, que ficam a cargo das secretarias estaduais e também das secretarias municipais de saúde. E como Luciana já esteve como gestora nessas duas pontas, tanto a municipal como a estadual, eu perguntei para ela sobre esse desafio de gestão e o desafio de recursos, que é sempre muito criticado quando se fala sobre o Sistema Único de Saúde. Eu digo que a gestão nós temos a dificuldade de nos planejar, de trabalhar planejado, organizado, e fazer gestão já começa pelo planejamento. Então, se o gestor ele não se planeja, ele não sabe o que ele quer alcançar, ele não cria metas, indicadores para monitorar e não planeja suas ações, realmente a gestão fica difícil, né? E impossível, na verdade. Ele vai fazer funcionar, não vai parar, mas ele não vai alcançar, não vai poder avaliar o que ele alcançou, o que ele trouxe para o cidadão de diferença. Hoje a gente já tem profissionais muito mais voltados para a área de gestão, preparados e acompanhados, que acompanham bem o serviço, mas que precisa ainda que o próprio sistema entenda que a gestão não é feita por uma pessoa, a gestão é coletiva e que a gente precisa desse planejamento. Então, no SUS, enquanto sistema, essa gestão ainda tem um dificultador. Ela é uma gestão compartilhada entre o ente municipal, estadual e federal. Então, a gente precisa que os três entes se conversem, e ainda, de vez em quando, a gente ainda tem ruídos por questões de variáveis externas partidárias ou de variáveis como questões regionais, né? A velha história, eu sou a capital, você é o interior. Então, são desafios que vão ter que ser enfrentados pelos gestores para que a gente faça, além da gestão local, a gestão do sistema como um todo. E sobre o financiamento, Lu, falta mesmo dinheiro ou muitos dos problemas que existem seriam resolvidos com uma boa gestão, apesar dos recursos que estão disponíveis? De fato, quando a gente olha para a tabela do SUS e a gente pensa, mas quem atende no setor público, como o Unites faz gestão, não recebe tabela SUS. De fato, a gente não recebe tabela SUS. Mas ela é a referência do país, por exemplo, para poder fazer a contratação
de uma empresa privada que vá atender para completar a rede, né, ofertar serviços complementares, e ela também termina sendo a referência para o ente público olhar quanto custa, né, fazer o determinado procedimento. Ela é uma tabela que hoje, discutidamente e comprovadamente, está precisando ser revisada. Para isso também é importante que exista um movimento dos entes federados, municipais, estaduais e federais, e exista uma discussão mais ampla sobre até a questão de o custo dessa tabela, né? Essa tabela, será que o custo de um procedimento em São Paulo é o mesmo do custo do procedimento na Bahia? Então, eu acredito, né, na minha visão, a discussão sobre a tabela não é apenas sobre o subfinanciamento dela, mas talvez, e aí meu posicionamento é que a gente precisa de tabelas diferenciadas para um Brasil tão grande. Com certeza a hora de um profissional numa região como a capital é diferente de eu conseguir garantir a hora de um profissional no extremo interior do país. Imagine ainda quando eu considerar a dimensão de um país que tem norte e sul, né, diferentes, centro-oeste, nordeste. Então, a falta de financiamento e de um bom financiamento traz dificuldades para a gestão, traz. Uma das estruturas que ajudam o SUS em sua operação é o que se chama de OS, ou seja, uma organização social. O INTS, por exemplo, é uma OS, que administra por meio de contrato de gestão unidades como UPAs, hospitais, unidades básicas de saúde e por aí vai. Ô Lu, já puxando então a brasa aqui para nossa sardinha, conta pra gente como uma organização social como o INTS contribui para a existência do SUS como conhecemos hoje. O INTS é uma organização social de saúde que, desde a sua missão, né, desde os seus valores, desde a sua criação, ela é pensada, ela foi idealizada, ela foi projetada para atender e fortalecer a saúde pública, né? E hoje a gente leva com muito propósito e com muita qualidade técnica saúde pública para estados diferentes, Bahia, Ceará e São Paulo, onde a gente está. E leva, para mim, eu acho que tem 3 coisas que a gente leva muito bem, assim, né? Entre todas que a gente leva. Uma que estão dentro dos nossos pilares, né? Que é fazer o cuidado das pessoas. Então, assim, engajar a equipe, envolver a equipe a participar, para entender que a gente está cuidando dela enquanto pessoas de equipe, mas também a gente está lá para cuidar das pessoas que estão usando o nosso sistema. Então, motivar os nossos profissionais, que são pessoas, e fazerem eles entender o propósito deles de cuidar das pessoas, que são os usuários do serviço. Isso a gente faz de uma forma muito bonita, e aí isso entra pelo aspecto da humanização, do cuidado. Uma outra coisa que a gente faz, assim, que eu também tenho muito orgulho do que a gente faz, é procurar trabalhar enquanto rede, né? Eu cuido de uma UPA, nós somos o INTS, cuidamos de uma UPA, mas aquela UPA ela não é a nossa unidade, ela é uma unidade dentro de uma rede. E como é que eu trabalho isso dentro de uma rede? Então, trabalhar dentro de uma rede é dialogar com os outros serviços, é parar e olhar que se a minha unidade está superlotada, a outra também pode estar. Então, como é que a gente trabalha junto? Então, trabalhar integrado em rede, dialogando sempre com o ente contratante, municipal e estadual, e também com os demais serviços da rede, que alguns são de outras OS e outros são de gestão própria. Então, esse conceito de trabalho em rede. E a terceira coisa que nós, como OS, fortalecemos mesmo ao SUS, e eu vejo sempre, é fazer o bom uso do recurso. Se o recurso já é pouco, e a gente conversou no instante que ele era, mas se eu recebo ele e não faço bom uso desse recurso, eu estou não só não cumprindo o meu propósito, como eu também não estou engajado para fazer um SUS melhor.
Então, buscar sempre as compras mais vantajosas, a contratação de serviço, avaliar como é que seria melhor, como é que gastaria menos o material. Não é gastar menos para economizar, é para gastar consciente, é para utilizar consciente, entende? Porque às vezes eu já ouvi falar, estão querendo economizar o recurso, mas para que o recurso não fica com a gente? Nós não somos ente, né, lucrativo, somos sem fins lucrativos. Então, qualquer recurso que sobra no contrato, ou é usado para o próprio contrato ou é devolvido para o contratante. Mas é sim fazer o uso consciente, né? O INTS hoje é responsável pela gestão de mais de 120 unidades de saúde, com cerca de 1.000 leitos e 11 mil funcionários em 3 estados, Bahia, Ceará e São Paulo. Na fase mais crítica da pandemia de Covid-19, que todo mundo lembra, né, todo mundo viveu, o INTS foi uma das instituições de linha de frente de combate ao vírus, demonstrando ali a importância de um sistema único de saúde. Através do SUS, o INTS operou 4 unidades exclusivas de atendimento às vítimas da Covid-19. O Hospital Espanhol, em Salvador, a Arena Suzano e o Hospital Municipal de Guarapiranga, em São Paulo, e uma unidade em Tumbiara, em Goiás. Eu aproveitei a oportunidade e conversei também com 2 profissionais do INTS que estiveram nessa linha de frente da Covid-19, do combate à Covid-19, esse período crítico que a gente viveu nos últimos 2 anos. Quando a doença chegou, quando eu me vi médica, quando eu me vi dentro da UTI, quando eu me vi decidindo por batalhar junto com isso, e como eu faço a assistência de cuidados paliativos, eu disse, eu vou agora mais do que nunca atuar minimizando os sofrimentos de pessoas que têm doenças que ameaçam a vida dela. Carolina Polônia é médica, coordenadora de cuidados paliativos no Hospital Espanhol em Salvador. Ela conta que atuar no SUS durante a pandemia gravou momentos na sua memória que jamais serão deletados. Momentos como falar para pessoas que estavam em casa há 3 dias, jovens, e que eu tinha que acolher as famílias, dizendo que eles não iriam voltar para casa nunca mais, ou que aquela mãe não iria respirar mais daquele jeito, ou que estava faltando remédio. A gente passou por uma crise forte dos medicamentos. A gente teve um trabalho muito árduo de poder conseguir trazer o suporte aos nossos pacientes, até devido à demanda, né? O trabalho da equipe de assistência ele é muito intensificado, mas quem está por trás dos bastidores, que é o meu papel nessa situação, a gente vivencia a necessidade de trazer o mínimo possível para que a nossa assistência traga o atendimento ao nosso paciente. Esse que você acabou de ouvir é Átila Costa, supervisor financeiro também do Hospital Espanhol. Apesar de trabalhar com a área administrativa, né, sem contato direto ali com os pacientes, numa assistência, ele também viu de perto as angústias da pandemia de Covid-19. Claro que aproveitei também a oportunidade para perguntar para a Luciana, nossa convidada de hoje, como foi a experiência dela na gestão SUS durante a pandemia. Eu pensava assim, o meu papel é garantir que a gente vai abrir esses leitos para o cidadão de São Paulo. O meu papel é ir em Tumbiara. Então, houve momentos que a gente estava abrindo em Tumbiara e aqui. Então, eu estava em São Paulo, eu pegava o voo, ia para Goiás, de Goiânia eu pegava o ônibus, o carro e ia para Itumbiara para abrir os leitos de lá. E aí eu tenho uma conversa que me marcou muito, e isso a gente precisa levar para todo sempre no SUS. Na ideia, né, de precisamos abrir um hospital, precisamos abrir ele dentro do que a gente entende de melhor, de maior qualidade. E aí eu virei para uma gestora daqui de São Paulo, a responsável à época pelo Hospital Guarapiranga, e disse a ela, doutora, a gente não tem como abrir esse hospital agora, porque nós não temos camas hospitalares. E ela me disse, Luciana, a gente vai abrir com cama, nem que seja caseira. Eu não posso deixar as pessoas não terem onde deitar para eu cuidar e morrerem na rua ou em casa. Lu, com esses 20 anos de experiência de gestão com o Sistema Único de Saúde, eu te pergunto, existe uma Luciana antes e depois da experiência SUS? Então, existe assim uma Luciana. Eu estava ontem conversando com os estudantes de psicologia e disse, a gente é formado como psicólogo para cuidar de pessoa, né? Eu sou psicóloga de formação, então eu fui cuidada para cuidar da pessoa. Clínica, né? Que a gente termina aprendendo primeiro clínica.
mas o SUS me mostrou que a gente cuida de pessoas, coletivamente. Coletivo, comunidade. Então, eu sou uma pessoa, nesses 20 anos, quem me conhece sabe que eu fiquei cada vez mais uma pessoa que pensa em trabalhar junto, em diálogo, em construção, porque não se faz SUS só. E o SUS é isso, né? Uma rede por todos. Você pode ajudar esse podcast a chegar para mais pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais, deixe aqui o seu like se você está ouvindo no YouTube ou a sua estrelinha se você está ouvindo no Spotify para fazer o algoritmo entregar para mais pessoas este conteúdo. Este podcast é uma produção do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, o INTS, e, como você já sabe, ao final de cada episódio a gente ouve sempre as últimas novidades do Instituto através do nosso diretor-geral, Alan Kertman. Fala aí, DG, conta pra gente quais são as novidades. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um 2 Minutos com DG. Essa semana eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o contrato de Caucaia. A gente, lá no nosso contrato de Caucaia, a gente tem uma rubrica de investimentos, que foi agora recém-liberada. Em alguns contratos a gente tem esse tipo de rubrica, às vezes é um percentual, às vezes é um valor fixo, que a gente pode usar na unidade para fazer benfeitorias, né, nas unidades. Então, até um exemplo que a gente já tem em concreto feito em Bertioga, que a gente reformou toda a recepção. Em Suzano também a gente fez a reforma de várias unidades básicas de saúde lá também. E agora Caucaia, nós estamos fazendo o primeiro projeto, né? A gente tem um plano diretor, principalmente para o hospital, e que a ideia é que a gente no futuro a gente possa ampliar a quantidade de leitos, trazer novos serviços que hoje não existem na unidade. Mas agora nós estamos começando a obra da UTI. É isso, obrigado e até a próxima. E o que mais você precisa saber sobre o INTS nesta semana? O município de Itaquaquecetuba, em São Paulo, ganhou sua primeira unidade exclusivamente pediátrica nesse mês de setembro. Com gestão do INTS, o Centro de Saúde Infantil, o CSI 24 Horas Regina Neves, foi inaugurado na segunda-feira, dia 5, e passa a atender crianças de 0 a 14 anos de idade. Mães têm atendimento psicológico no pré e no pós-parto na maternidade Santa Terezinha, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Para aprimorar o conhecimento e revisar práticas de assistência e segurança do paciente, profissionais da equipe de enfermagem do Hospital de Brotas, em Salvador, participaram no último dia 9 de setembro de um treinamento na unidade com foco em protocolos de Covid-19, tromboembolismo venoso e lesão por pressão. E antes de encerrar, mais um recado. Siga o INTS nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, @INTS Brasil. Fique por dentro de tudo sobre o Instituto. E, claro, fica aqui o nosso profundo respeito e admiração por todos os profissionais que fazem o SUS acontecer. Viva o SUS, viva o Sistema Único de Saúde. Valeu, pessoal. Beijo e até a próxima.